Salve Maria! Olá amigos, aqui é o Padre Lúcio Sesquim. Sejam bem-vindos ao momento Hora da Bênção. E hoje nós vamos falar sobre os apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, incluindo Judas o Iscariote, que era um traidor, e também vamos colocar nessa lista São Matias e São Paulo, que também foram apóstolos de Cristo. Vamos começar falando sobre São Tiago de Zebedeu. Ele glorificou a Deus em 44 depois de Cristo, provavelmente nessa data, sendo decapitado por uma espada. Seus restos mortais se encontram na igreja de Santiago de Compostela. Segundo apóstolo, São Tiago de Alfeu. Ele foi o primeiro arcebispo de Jerusalém e no ano 55 depois de Cristo, aproximadamente, ele foi apedrejado. Os restos mortais de São Tiago de Alfeu se encontram na Basílica dos Santos Apóstolos, em Roma. São Judas Tadeu, atenção, não é Judas Iscariotes, é São Judas Tadeu. Ele foi morto com um machado. Seus restos mortais se encontram na Basílica de São Pedro, em Roma. Próximo apóstolo, São Filipe. São Filipe foi crucificado por soldados e os seus restos mortais estão na Basílica dos Santos Apóstolos, também em Roma. São Tomé, aquele que tem uma expressão muito famosa, que todo mundo já deve ter ouvido, a expressão ver para crer. São Tomé foi morto com uma lança e os seus restos se encontram na Catedral de São Tomé. São Paulo Apóstolo foi decapitado e é interessante falar sobre São Paulo Apóstolo que esse martírio ocorreu provavelmente no ano 67 depois de Cristo. São Paulo e São Pedro são duas colunas da igreja. São Paulo, ele foi decapitado e, pasmem meus amigos, essa era uma forma até que privilegiada de morrer, porque a forma mais humilhante era ser crucificado. Como Paulo era cidadão do Império Romano, ele tinha esse, entre aspas, privilégio de ser decapitado e ele aceitou a coroa do martírio, sendo decapitado em 67 depois de Cristo, no Império de Nero e ali entrando na glória celeste. Os seus restos mortais se encontram na Igreja de São Paulo, em Roma. São Pedro, você deve saber que também o primeiro apóstolo de Nosso Senhor entregou a vida sendo crucificado, inclusive durante o reinado de Nero, e Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Por quê? Ele não se achava digno de ser crucificado como nosso mestre, nosso Senhor Jesus Cristo. E onde estão os restos mortais de São Pedro? Na Basílica de São Pedro, também em Roma. São João foi o único apóstolo que não foi martirizado. Ele foi posto em um caldeirão fervente, mas nada aconteceu a ele. Deus quis poupá-lo. São João morreu, teve uma morte natural em aproximadamente o ano 100 depois de Cristo e seus restos se encontram na Basílica de São João. São Mateus foi decapitado por uma espada e seus restos estão na Catedral de São Mateus. Judas Iscariotes se suicidou, provavelmente quando Cristo tinha 33 anos de idade. Você conhece muito bem essa história, sabe que Judas sentiu um remorso e ele acabou tirando a própria vida. São Simão também foi crucificado e seus restos mortais estão no altar da crucificação do Vaticano. São Bartolomeu foi esfolado e decapitado, tendo seus restos na igreja de São Bartolomeu, em Roma. Santo André foi crucificado e existe inclusive a famosa Cruz de Santo André, que é a forma de um X. Alguns países utilizam na bandeira a Cruz de Santo André. Os restos mortais de Santo André se encontram em Salerno. E, finalmente, São Matias. São Matias foi crucificado na Judéia e os seus restos se encontram na abadia de São Matias, na Alemanha. Essas foram as formas com que os apóstolos entregaram as suas vidas, entrando na glória celeste. Que Deus abençoe e que os apóstolos possam mostrar para você que a medida do amor é amar sem medidas. Deus te abençoe sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria!